Graça e paz, amados de Deus. Você está no seu nosso Ponte Teológico. E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Estamos aí para mais um review desta obra aqui, sensacional, da Editora Vida. Tava no meu radar há muito tempo, hein? Bota aí, acho que mais de um ano já. História global do cristianismo, o processo de globalização da fé cristã, desde sua origem até o século XXI. Pablo Deiros, né? Da Editora Vida, acadêmica, uma obra com 1.200 páginas, olha, calhamaço, sensacional. Vamos estar mostrando aí, fique comigo até o final do vídeo, o sumário. Nós vamos ler 2 trechos aqui da obra, né, trazendo aí um aperitivo, uma palhinha para você observar que é uma obra aí de peso, sensacional. Tá certo? E para você que ainda não é inscrito, meu Deus, você só assiste meus vídeos e mete pé, né? Ah, Jesus está vendo isso. Se inscreva aí, meu querido. Isso, ative o sininho da notificação para você receber as notificações das nossas lives que nós fazemos toda segunda-feira, 19h30. E às vezes a gente faz também live surpresa, né? Às quartas, às sextas, às vezes os sábados, né? Ative o sininho da notificação para você também receber os reviews. Dá uma olhadinha na nossa playlist. Tem várias aulas lá de curso da História da Teologia, História da Filosofia Cristã. Estamos lendo e comentando a obra clássica de Agostinho de Hipona, o bispo famoso de Hipona, Confissões. Tem bastante coisa interessante lá. 86 aulas gratuitas de teologia para iniciante. Você que quer ter aula gratuita, 86 videoaulas gratuitas. Tá certo? Dá uma olhadinha na nossa playlist. E se você deseja ser um apoiador do nosso canal, nós não temos clube de membros aqui, já percebeu? Nós não temos. Então, se você sente no coração da paz do Senhor nos abençoar, ser um patrocinador mensal do nosso canal, aqui embaixo nos comentários nós temos o link do Apoia-se. A partir de R$5 você tornar-se um apoiador do nosso canal. E nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp do Point Family, né? A família Point Teológico. E quando alcançarmos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, vamos começar a sortear livro de teologia mensalmente para os apoiadores. E se você deseja nos apoiar de forma aleatória, qualquer valor, temos também nos comentários aqui o nosso Pix, tá certo? Vamos ver quem foi Pablo Deiros. Dr. Pablo Adeiros. Vamos lá. Pablo Deiros é um conhecido pastor, professor e escritor, nasceu em Assunção, Paraguai, ou seja, Paraguai, hein? Durante um trabalho missionário que seus pais argentinos realizavam naquele país, em 45. Cresceu na Argentina, onde concluiu seu ensino médio universitário, licenciatura em Teologia em 67, professor em Humanidades em 72, licenciatura em História em 73, ou seja, já é um senhor de idade. Em 85, ele recebeu o título de PhD pelo Seminário Teológico Batista de Southern Fort Worth, Texas. Dr. Deiros tem servido como professor de História de Missões na Escola de Estudos Interculturais do Seminário Teológico Fuller, Pasadena, Califórnia, por mais de uma década. Ele é professor adjunto no programa de estudos coreanos na mesma instituição. É vice-reitor do Seminário Internacional Teológico Batista, Buenos Aires, onde foi reitor de 2007 a 2011, e professor de História do Cristianismo por quase 40 anos. Junto com o Dr. Carlos Van Engen, e fundador do programa de doutorado latino-americano, sob a chancela de Latin American Christian Ministers, cuja junta de diretores integra. Deiros tem servido como pastor batista por quase 50 anos. Recentemente expandiu seu trabalho a outros países, exercendo um ministério de caráter mais apostólico. É autor de mais de 60 livros, de várias traduções e numerosos artigos em dicionários, enciclopédias e revistas cristãs. É conhecido internacionalmente como um destacado mestre e conferencista. É casado com Norma Calafate, com quem tem 3 filhos adultos e 7 netos. E ele também é o organizador, né, das notas da Bíblia de Estudo, né, reformada, né? Isso, Bíblia de Estudo da Reforma, melhor dizendo, da Editora Vida. Foi ele o organizador. Então vamos ver aqui o sumário. Então temos aí prefácios, livros, mapas, quadros, introdução geral, primeira parte. Os primeiros 500 anos. Temos a unidade 1, Cristianismo no Império Romano, lugar e o tempo, propósito, surgimento da igreja e sua missão, primeiro imperador pós-cristão. Unidade 12, o cristianismo fora das fronteiras do Império Romano, o primeiro reino cristão de Edessa, a primeira nação cristã na Armênia. Vamos ler esse trecho aí, falando sobre a igreja da Armênia.
Os cristãos da pátria, os cristãos da Pérsia. Olha lá, o cristianismo na Etiópia, na Arábia, na Índia, na Europa, Ilhas Britânicas, Península Ibérica, vem a unidade 3, falando sobre o cristianismo no Império Bizantino, lugares e circunstâncias, desenvolvimento do Império Bizantino, cosmovisão e cultura. Olha, a cristandade bizantina pós-Nicena, a vida e o ministério da igreja. Unidade 4, os problemas do cristianismo primitivo, os problemas das escrituras, do credo, da ética, da eclesiologia, controvérsias teológicas, mundanismo, ideologia, visão retrospectiva e prospectiva. Segunda parte, os 1000 anos de incertezas, que vai do ano 500 até 1500. Gente, 1000 anos de incerteza. Unidade 1, retrocesso, recuperação, retrocesso no Ocidente, no Oriente, recuperação no Oriente, recuperação, ganhos e perdas no cristianismo, do ano 500 até 950. Unidade 2, ressurgimento e progresso, né, de 950 a 1350, ressurgimento do cristianismo, as novas ordens monásticas, a vida da igreja medieval, o escolasticismo e as universidades, os papas no poder, Idade Média, né, foi o auge, ganhos e perdas do cristianismo, que vai de 950 a 1350. Unidade 3, decadência e vitalidade, declínio da cristandade oriental, resistência às pretensões papais, os papas do Renascimento, movimento de reforma, declínio do Oriente, vitalidade do Ocidente, ganhos e perdas do cristianismo de 1350 a 1500. Unidade 4, os problemas da cristandade medieval, problema ideológico, teológico, do culto, eclesiológico, missiológico, apologético, visão retrospectiva e prospectiva. Né? A terceira parte, as reformas da igreja, que vai de 1500 a 1750. Unidade 1, reforma protestante, reforma na Espanha. Aí temos aí falando sobre a reforma da Alemanha, Zurique, Genebra, a reforma radical, Inglaterra, Escócia, França, Países Baixos, reforma em outros países europeus, o protestantismo em 1600. A reforma católica, reforma ou contra-reforma? A reforma católica, contra-reforma católica, o catolicismo do século XVI, os meios, o catolicismo do século XVII, os resultados, o mundo da reforma e da contra-reforma católica, o catolicismo por volta do ano 1800. Unidade 3, as reformas do século XVII e XVIII, o desenvolvimento do protestantismo, desenvolvimento dos movimentos filosóficos e religiosos, desenvolvimento do catolicismo, da ortodoxia, cristandade por volta do ano 1800. Vem a unidade 4, os problemas do cristianismo, paradigma da cristandade, o cristianismo e a escravidão, interessante tema, hein? O impulso missionário, o cristianismo e a modernidade, a difusão da Bíblia, o protestantismo e poder político, o protestantismo e capitalismo, a revolução litúrgica. Quarta parte, o cristianismo denominacional, de 1750 até o momento presente. Unidade 1 da quarta parte, o protestantismo moderno, o denominacionalismo, as missões modernas, o pentecostalismo, o pós-denominacionalismo. Unidade 2, o catolicismo romano moderno, a igreja católica no final do século XVIII, no final do século XIX, no final do século XX, e a igreja católica no século XXI. Como é que ela está hoje? Unidade 3, outras cristandades modernas, desenvolvimento da ortodoxia, desenvolvimento da cristandade marginais, ou para-cristãs, né? Desenvolvimento da teologia contemporânea, tema interessante. Unidade 4, os problemas da cristandade moderna, cristianismo política, cristianismo educação, cristianismo evangelicalismo, cristianismo e fundamentalismo e o futuro do cristianismo. E a bibliografia da quarta parte. Separei um texto aqui sobre o cristianismo na Armênia, né? Uma das primeiras igrejas, né? Logo surgiu um movimento de pessoas que resultou na conversão massiva de quase todo o reino. Em poucos meses o culto pagão quase desapareceu e o cristianismo se estabeleceu em toda parte, por toda a Armênia. Destruíram-se os ídolos, os templos foram limpos e consagrados como igrejas cristãs e muitos sacerdotes e seus filhos foram incorporados ao clero cristão. Este tornou o sacerdócio cristão hereditário na Armênia. Olha só, como o pagão havia sido. Gregório, que até então não estava ordenado ao ministério cristão, foi consagrado primeiro bispo da Armênia no ano 302 por Leôncio, arcebispo de Cesareia da Capadócia, e chegou a ser conhecido como o Iluminador. O próprio rei armênio Tiríades se converteu e foi batizado em janeiro do ano 303. Gregório governou a igreja armênia durante um quarto de século, fazendo todo o possível para dar-lhe uma organização sólida e completa. Aqui, arcebispo Magakia Ormanian Gregório criou cerca de 400 dioceses episcopais
e arquiepiscopais para o governo espiritual da Armênia e dos países circundantes. Presidiu a conversão da Geórgia, da Albânia, Caspiana e da Antropatene, para onde enviou dirigentes eclesiásticos. Morreu no momento da convocação do Concílio de Nicéia em 325. Seus filhos o sucederam. A manutenção do patriarcado na família de São Gregório estava de acordo com o desejo da nação, seja porque queria prestar homenagem a seu grande iluminador, seja porque sofreu a influência de um costume pagão. Olha só. Apesar do rápido processo de conversão nacional, houve alguns avivamentos de paganismo, sobretudo nos distritos montanhosos e conflitos entre o rei e o católicos, autoridade episcopal máxima, sobre questões morais e políticas. Contudo, ao longo do século IV, o cristianismo foi se afirmando na Armênia. Esse processo ocorreu, em particular, graças à perseverança de grandes bispos como Nerses, Sarrak, 387 e 439, que completaram o apostolado de Gregório, o Iluminador. Em 365, realizou-se o primeiro concílio nacional, que estabeleceu as regras de disciplina necessárias para a jovem igreja. Aí você pode ler aqui mais um parágrafo, para o vídeo aí. Tá certo? Separei também outro trecho, na página 444, que é o capítulo que vai falar sobre os problemas da cristandade medieval. Aqui, vamos ler esse trecho aqui, ó. Controvérsia sobre a predestinação. Essa controvérsia ocorreu também durante o período carolíngio. Os principais protagonistas foram Rábano Mauro, Ratramo de Corbier, Lupus Servato, Prudêncio de Troyes, Floro de Lyon e João Scott Erígena. Um monge chamado Godescalco, seguidor fanático dos ensinos de Agostinho de Hipona, desenvolveu um conceito radical da predestinação, com ênfase na condenação de reprovados. Sua proposta era uma dupla predestinação para a salvação e para a condenação, cujo significado era que Cristo morrera apenas pelos eleitos. Godescalco foi condenado por Rábano Mauro, que escreveu contra ele um tratado intitulado Da Presciência e da Predestinação, da Graça e do Livre-Arbítrio, no qual ensina que somos predestinados pela presciência divina. O segundo parágrafo vai dizer aqui, ó. A oposição de Mauro foi continuada por Inquimaro, arcebispo de Remes, que governou de 806, ou melhor, viveu de 806 a 882, que insistia na vontade universal de Deus para a salvação. Veja, a questão da predestinação do século IX, né? A gente vai falar sobre predestinação muito mais debatendo ali o período ali da Reforma Protestante, né? Pouco se fala desse período, né? Prudêncio de Troyes e Lupus Servato propuseram essa proposta e apoiaram dupla predestinação. Ratramo de Corbier, em 868, logo interveio no debate. Ele escreveu um tratado titulado Da Predestinação, no qual segue literalmente a doutrina de Agostinho. Em seguida foi a vez de João Scott Erígena, em 810, que nasceu em 810 e morreu em 877, entrar no debate. Ele também escreveu um tratado intitulado Da Predestinação, no qual faz uma abordagem mais filosófica que teológica ao tema e apoiou a posição de Encaro. Seu livro provocou novas reações por parte de Prudêncio de Troyes e mais tarde de Floro de Lyon. Por fim, o debate perdeu o sentido da discussão teológica e transformou-se em um confronto de poder e disputa por prestígio entre as sedes episcopais de Lyon e Reims, representadas por seus líderes Floro e Inquimaro. Na verdade, o que estava em discussão era uma questão de ênfase. A ênfase agostiniana tendia a sacrificar a liberdade humana em favor da soberania divina, mas ao mesmo tempo respeitava o direito do ser humano de dispor de si mesmo e fazer sua parte na conquista da salvação eterna. Obviamente, o problema não foi resolvido, por isso reapareceu nos séculos XVI e XVII nos debates teológicos dentro do catolicismo e do protestantismo. E aí você vai ver aqui controvérsia sobre a virgindade de Maria, se parar o vídeo aí para você assistir, ou melhor, para você ler, né? Quiser parar também o vídeo aqui, ó, tem mais uma controvérsia sobre a Eucaristia, ó. Interessante, século IX. Você pode parar aí o vídeo e acompanhar, são 3 parágrafos. Controvérsia sobre a alma, olha as controvérsias da Idade Medieval, muito interessante, hein? Ó. Controvérsia sobre o filioque, interessante, né? Muitas informações. Tá aí. Só um aperitivo, meu filho. Só um aperitivo, amados de Deus. Mas acho que já deu para ter uma noção aí deste autor, professor de História da Igreja, Pablo Leiros, paraguaio, filho de argentinos, que vive nos Estados Unidos da América.
Tá aí mais um review. Dê o like, compartilha, deixe seus comentários aí para ajudar a engajar o canal e nos ajude aí a fazer esse canal crescer mais e mais, tá certo? Deus abençoe e até a próxima.